Olá para você que está aí do outro lado. No vídeo de hoje eu estarei dando uma explicação detalhada, pormenorizada, a respeito de uma questão que tem intrigado várias pessoas, uma questão que na verdade deixa dúvida muita gente e é um dos assuntos bastante discutidos no campo da teologia. É exatamente uma questão que tem gerado intriga para muitas pessoas, ou tem intrigado vários comentaristas bíblicos e teólogos. É um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia. Eu não disse que é o assunto mais polêmico da Bíblia, mas é um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia. E a questão é: quem é Miguel na Bíblia? Isso mesmo, quem é Miguel na Bíblia? Provavelmente alguma vez você já se questionou, afinal de contas, quem é Miguel? E existem várias teorias por aí sobre a identidade de Miguel na Bíblia. Alguns dizem que é um anjo criado, o nome Miguel é um título referente a um anjo criado pela pessoa de Deus, e por aí há vários outros comentários, várias outras teorias. No entanto, esteja conectado, esteja ligado até o final e você vai ter uma explicação detalhada quem é exatamente Miguel. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva por favor. O meu canal do YouTube é Felipe Dumbi-FD. E se você está acompanhando esse vídeo a partir do YouTube, basta simplesmente clicar ali onde está escrito inscrever ou subscrever, aí você estará inscrito. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, a esse vídeo, a essa explicação, a essa abordagem. Primeiramente, é claro que o nome Miguel é um nome que vem do hebraico, que quer dizer Michael, que significa quem é como Deus. E esse nome, na forma de uma pergunta retórica, de certa forma sugere uma posição única e inclusive elevada, pois afinal de contas ninguém pode ser comparado à pessoa de Deus. E até essa ideia já aponta para alguém de natureza divina e não meramente ou simplesmente um anjo criado, como alguns vêm afirmando ou dizendo por aí. Veja, por exemplo, a identidade de Miguel na Bíblia como um ser de autoridade suprema, em alguns contextos de textos que eu estarei apresentando, porque a Bíblia menciona Miguel em 5 passagens principais. Eu vou começar com Daniel capítulo 10, verso 13 e o verso 21, onde o autor bíblico Daniel nos apresenta Miguel como o príncipe dos príncipes. Primeiramente no verso 13 de Daniel capítulo 10 vai dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel capítulo 10, verso 13. Agora vou mostrar o verso 21, que diz: mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que me ajude contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Este é exatamente o verso 21. de Daniel capítulo 10. E veja que aqui Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes e como vosso príncipe, assim como está bem claro a frase. E isso indica que ele tem uma posição elevada, sendo o príncipe do povo de Deus. E a menção de Miguel, neste contexto, de certa forma revela que ele é um ser com autoridade para intervir em grandes conflitos espirituais. E no capítulo 12 ainda de Daniel, verso 1, aí Daniel descreve Miguel como defensor do povo de Deus. Veja, por exemplo, o texto bíblico vai dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel capítulo 12, verso 1. E olha que a expressão se levantará, que aí aparece, sugere uma ação de autoridade e julgamento.
em Daniel, a ideia de levantar-se aqui no verso 1 pode até mesmo indicar um rei assumindo o governo. Isso fazendo uma correlação com o capítulo 11, Daniel capítulo 11, aí no verso 2 e o verso 3. E de fato, isso mostra que Miguel tem um papel crucial na libertação do povo de Deus nos últimos dias. Uma outra passagem interessante dentro desse quesito tem que ver com Judas 9. Aí temos uma narração de Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. O texto bíblico vai dizendo: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, você percebe que aqui Miguel é exatamente chamado de arcanjo, ou seja, o principal dos mensageiros de Deus, porque arcanjo significa o principal anjo. E ele não age com a sua própria autoridade, mas pronuncia uma sentença judicial, que está muito patente ali no texto: o Senhor te repreenda. E essa expressão é idêntica à que Jesus usa lá no contexto de Zacarias capítulo 3, verso 2, ao repreender Satanás diante de Josué, o sumo sacerdote. E isso sugere que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, pois somente Deus tem autoridade para repreender a pessoa ou a figura de Satanás. Um outro texto que podemos fazer analogia é Apocalipse 12, versos 7 a 9, onde temos um relato daí de Miguel e a guerra no céu. E tanto é que o texto bíblico diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse é um texto fantástico, um texto interessante. E aqui Miguel lidera os exércitos celestiais contra Satanás. E a pergunta é: quem é o verdadeiro líder do exército de Deus? E você entende que, com base a Josué, capítulo 5, verso 13 e 15, aí encontramos o príncipe do exército do Senhor, a quem Josué se prostra e adora, o que indica, na verdade, ser uma manifestação divina. Como anjos não aceitam exatamente a adoração, de acordo com Apocalipse 19, 10, este príncipe só pode ser nada mais, nada menos Jesus. E isso confirma que Miguel é Jesus em sua função guerreira e inclusive protetora. E de acordo com Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses 4,16, ele fala da voz do arcanjo. Por exemplo, vai dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós podemos exatamente perceber que o Senhor Jesus desce com voz de arcanjo, e se Miguel é o arcanjo e Jesus tem essa voz, isso sugere que ambos são, obviamente, a mesma pessoa. Somente Cristo Jesus tem autoridade para chamar os mortos à ressurreição, à luz de João capítulo 5, 28 e 29. E aqui nós vemos que essa ação está associada à voz do arcanjo. Ou seja, é dizermos aqui que, afinal de contas, pela perspectiva bíblica, Jesus é quem recebe o título de Miguel. E nós podemos afirmar de forma categórica que Miguel não é um anjo criado, mas um título para a pessoa de Cristo em seu papel de líder do exército celestial e defensor do povo de Deus. Outro sim é dizer também de que Miguel é o príncipe do povo de Deus, título que corresponde
a pessoa de Cristo Jesus, de acordo com Daniel 12, verso 1 e inclusive Atos 5, verso 31. E Miguel tem autoridade para julgar e derrotar Satanás. E isto é algo que só Jesus pode fazer, de acordo com Judas 9 e Apocalipse 12, versos 7 a 9. E aí, a voz do arcanjo na ressurreição aponta para Jesus Cristo, como aquele que chama os mortos à vida, de acordo com o que Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses 4, verso 16. Portanto, Miguel não é um ser criado ou um anjo comum, mas o próprio Cristo, em seu papel celestial, de comandante dos exércitos do Senhor e defensor do povo de Deus. Espero que de fato você tenha compreendido essa explicação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos, até a próxima.